coordenadora da pós-graduação de Uroginecologia da Inspirali. Hoje estou com a equipe de Uroginecologia da nossa pós-graduação e vou apresentar para vocês cada um dos docentes. Ao meu lado, doutora Emerson de Oliveira, doutora Isabela Alvim, Eduardo Yared, doutora Aline Teixeira Muniz. Bem-vindos a esse podcast, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Para a gente começar essa conversa, eu gostaria de cada um falasse um pouquinho sobre a sua formação e um pouquinho sobre como a uroginecologia chegou na vida profissional de cada um. Vamos começar com o Dr. Emerson de Oliveira, por favor. Bom, boa tarde a todos. Me chamo Emerson de Oliveira, como a doutora Karine disse. Eu me formei em 99 na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Eu fiz residência médica em ginecologia e obstetrícia na mesma instituição entre os anos 2000 e 2002. E a urogineco, ela começou para mim porque durante a minha residência médica, eu tinha um docente que me inspirou muito e que tinha a intenção de montar um setor de uroginecologia lá na instituição, lá em Uberaba, na Federal do Triângulo Mineiro. E nós não tínhamos o setor lá, e a ideia dele era montar esse setor, e ele esteve em um congresso em São Paulo, entre 2002 e 2003, e ele voltou todo animado para realizar esse setor lá dentro da instituição. E ele me fez o convite, falou, Emerson, a gente quer montar a uroginecologia aqui na faculdade e eu gostaria muito que você liderasse isso. Na época eu era um residente muito envolvido e ele gostava muito de mim, e ele me fez esse convite. E eu acabei aceitando. Aí vim para São Paulo, né, para fazer uroginecologia. Eu fiz uroginecologia na Universidade Federal de São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, no grupo do professor Manuel Girão e da professora Maraís Sartori. Fiquei lá há cerca de 10 anos e não voltei para Uberaba, porque eu acabei me envolvendo muito em São Paulo, né, tive várias oportunidades. Depois eu expliquei para esse docente lá de Uberaba que não dava mais para voltar, ele foi até da minha banca de mestrado e doutorado, enfim, e compreendeu, e eu acabei ficando por aqui. Então eu vim para São Paulo em 2003, como eu disse, para fazer a pós-graduação em uroginecologia na Escola Paulista de Medicina, e foi uma experiência muito intensa para mim, porque o grupo lá é um grupo muito forte, então eu aprendi muito lá dentro, e acabei fazendo o mestrado em 2005, o doutorado em 2008 e o pós-doutorado em 2011. Cresci muito na área, né? Aprendi muito, e ocorreu que em 2008 eu acabei indo para a Faculdade de Medicina do ABC e acabei, por uma série de questões, assumindo a uroginecologia lá dentro. E nós construímos um grupo de uroginecologia na Faculdade de Medicina do ABC, você até participou desse grupo, né, Karine? E é um grupo que cresceu muito, um grupo que hoje está bastante forte. Nós temos uma pós-graduação lá também, onde os alunos têm uma atividade prática muito grande. Orientamos mestrado, também orientamos doutorado. E é um grupo, como eu disse, que está crescendo bastante. E uma curiosidade, como o Dr. Emerson falou, eu fiz parte da pós-graduação de uroginecologia na Faculdade de Medicina ABC, eu fiquei 2 anos, e também o meu doutorado sob orientação do Dr. Emerson de Oliveira. E muito orgulho de fazer parte desse grupo. Eu vou mostrar para vocês que cada um dos nossos docentes da nossa pós, a gente tem uma relação bem próxima, além de serem grandes amigos, são profissionais exemplares, claro, e têm uma formação muito ampla dentro da uroginecologia. Eu vou passar a palavra para a doutora Isabela Alvim, falar um pouquinho sobre a sua formação. Boa tarde, meu nome é Isabela Alvim. Eu me formei no Rio de Janeiro, depois eu vim fazer residência no interior de São Paulo, Taubaté, onde eu fiz ginecologia e obstetrícia. A uroginecologia entrou na minha vida na minha gestação. Após a minha gestação, eu comecei a apresentar incontinência urinária e depois, durante a residência, eu tive contato com muitas cirurgias de assoalho pélvico e incontinência urinária. Então, eu resolvi, durante a residência, que eu ia fazer urogineco, porque era a cirurgia que a gente mais operava, e gostava de estudar, até porque foi uma forma como eu encontrei para tratar a incontinência urinária de esforço. Depois que eu terminei a residência, em 2019, eu vim para São Paulo, tentei a prova no Hospital São Cristóvão, Hospital Maternidade São Cristóvão. Não passei, fiquei em segundo lugar. Era uma vaga só, e no ano seguinte eu tentei de novo só lá.
E aí fui aprovada, fiquei com a doutora Aline e a doutora Karine durante 2 anos, fazendo uroginecologia, acompanhamento junto com a fisioterapia, que foi uma coisa muito produtiva na minha formação. E depois disso eu saí da urogineco, fui para o hospital em São Cristóvão, aonde eu operei por um tempo. E depois eu resolvi trabalhar a uroginecologia mais dentro do consultório, aonde hoje eu trabalho mais com as pacientes com incontinência urinária, onde a gente faz um trabalho associado mais à fisioterapia, tratamento conservador, e é isso. A Isabela, quando ela entrou para o nosso grupo, ela entrou numa fase muito intensa, que foi na fase da pandemia. Então, a gente já optou em ter mais um ano. Normalmente, a nossa pós do Hospital São Cristóvão é de 1 ano, mas a gente optou em ter mais um ano porque aconteceram muitas coisas naquele ano, né, Isa? Mas a Isa também tem uma formação, ela não falou muitas das coisas, mas ela também tem a parte de endócrino, PTGI, a parte de nutrologia, né, Isa? Bem ligado. Porque quando eu fiz a prova do São Cristóvão e fiquei em segundo lugar, eu já estava em São Paulo. E aí eu fui para a Unifesp. Na Unifesp eu fiz patologia do trato genital inferior e endócrino gineco. Saí da Unifesp, fui para São Cristóvão, onde fiz a uroginecologia. E quando eu resolvi me afastar um pouquinho mais das cirurgias, porque eu passei 1 ano em Minas Gerais, saí de São Paulo e fui para Minas, e lá não tinha com quem operar. Para qual lugar de Minas? É Palma, Palma. zona da Mata Mineira, uma cidade sim. de 5 mil habitantes. Nossa, pequenininho. Muito pequena. E aí eu fazia mais o tratamento conservador. Quando eu voltei, eu tinha muitas pacientes, que a maioria das minhas pacientes são 40 mais, então queixa de incontinência, muita atrofia e sobrepeso. E aí foi quando eu resolvi fazer nutrologia no Hospital Albert Einstein. Eu fiz 1 ano de nutrologia e integrei tudo. Que legal. Acho que é isso. Eu vou passar a palavra para o doutor Eduardo Iared, falar um pouquinho da sua formação pra gente. Obrigado, Karine. Eu sou urologista. A minha formação e meu contato com a uroginecologia começou na faculdade. Eu fiz faculdade no interior, em Bragança Paulista. E no interior tinham muitos casos de prolapso, muitos casos de uroginecologia. É que eu sempre me encantou. E quando eu acabei a faculdade, antes de entrar na residência, fui trabalhar no interior, que minha família é do interior, de Itapetininga. E lá eu descobri que esses casos eram comuns, tanto em Bragança quanto em Itapetininga, comum no interior, e não tinha para quem encaminhar. Eu encaminhava esses pacientes para o urologista, os pacientes voltavam e, esse caso o urologista não mexe, e eu encaminhava para o ginecologista não mexia também. Bom, fiquei 1 ano trabalhando como médico da família, vim para São Paulo fazer a residência de cirurgia no Hospital São Cristóvão, e depois fiz urologia no Santa Virgínia. Quando eu acabei minha residência de urologia, eu fiz um estágio em Stanford em distúrbios miccionais. E lá eu tive mais contato com a uroginecologia. Aquilo me encantou de vez. E como eu continuei trabalhando no Hospital São Cristóvão, eu sabia da pós-graduação, que é muito boa lá. E então eu voltei também, prestei a prova e passei. E foi, assim, um amor à primeira vista com a especialidade, que é uma especialidade que é encantadora. O Du, quando eu lembro, né, eu e a doutora Aline, quando a gente recebeu o Du nas entrevistas e tudo mais, eu falei assim, gente, peraí, um urologista já formado, já passou por tudo isso, vai ficar do meu ladinho ali aprendendo no ambulatório, né? E foi. E aprendi ficou, muito. E aprendeu. E depois saiu, né, Du? Você ficou fazendo urogineco também em outros locais, né? Para ter ideia, Karine, hoje eu estou num grupo de 60 urologistas aqui em São Paulo e só eu faço urogineco lá nesse grupo. Então, assim, a importância é realmente a escassez de profissional que tem nessa área. Então... E você acha que o seu olhar mudou um pouquinho, Du? Não, muito. E eu fiz uma residência bem feita, a gente fazia sling, fazia várias coisas, mas mudou muito com a pós de urogineco, consegui ver a clínica, a parte clínica foi muito importante para mim. E então, assim, realmente mudou totalmente a minha formação. Vou passar a palavra para a doutora Aline Teixeira Bueno Muniz. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a Karine pelo convite, estar aqui podendo participar com eles.
Vou falar um pouquinho da minha formação. Eu sou mineira, fiz faculdade na Univas, sul de Minas, Pouso Alegre, e fiz ginecologia e obstetrícia lá, residência. Formei em 97, fiz a residência em 98, 99, e vim para passar um ano aqui em São Paulo para fazer uroginecologia. Por que eu vim fazer uroginecologia? Foi porque a gente operava os casos de prolapsos e incontinência técnicas antigas. A gente fazia BURSH para incontinência urinária e os resultados deixavam um pouco a desejar. Eu queria melhorar aquilo, fazer alguma coisa diferente para fazer diferença na vida das pacientes, que isso causa muito transtorno no dia a dia, na qualidade de vida. Aí eu fui um pouquinho diferente. Eu vim fazer uroginecologia na urologia do Hospital das Clínicas. O setor de urologia tem a uroginecologia, que era chefiada na época pelo Dr. Fábio Baracá. E com ele eu fiquei um ano lá e aprendi muito um outro olhar, não da ginecologia, mas da urologia. E isso fez muita diferença na minha formação. E eu fiquei encantada com as cirurgias, estavam começando os slings naquela época, fazia TVT, retropúbico, fazia sling aponeurótico, fiz muito sling aponeurótico quando eu comecei. E eu trabalhava no São Cristóvão, meu marido mastologista lá, e o Dr. Rubens, que era o chefe da maternidade, da mastologia, desculpa, ele me chamou e falou assim: Aline, por que você não monta um serviço de uroginecologia aqui? Você está super empolgada, tá operando, está indo muito bem. E ele, na época, era superintendente do hospital e, enfim, me abriu todas as portas. E aí, em 2003, a gente montou o serviço de uroginecologia lá. Éramos eu e um urologista chamava Pierre. E aí a gente tinha um ambulatório, aí eu tinha uma enfermeira que me ajudava no ambulatório, a gente catalogava todas as pacientes e cirurgias, e tinha equipe de fisioterapia, que eu já contava com a fisioterapia na época. A Bianca, que fazia fisioterapia na parte de mama, ela era muito interessada em assoalho pélvico, aí a gente montou uma equipe e foi crescendo e funcionou muito bem. Eu lembro quando eu comecei, eu fazia 2, 3 cirurgias por ano, daqui a pouco estava fazendo 150 por ano, e o volume, de repente, a gente era a referência. Depois o Pierre acabou saindo, e a gente continuou o ambulatório, e eu gosto de ensinar, e enfim, foi crescendo, e fui para um congresso da IUGA em Vancouver, no Canadá, e a Simone Brandão, que é uma médica ginecologista que milita na uroginecologia há muito tempo, a gente sentou para conversar e a Simone falou: Aline, vamos montar uma pós-graduação lá no São Cristóvão. E aí, conversando, ela falou assim: vamos, eu te ajudo. Aí a gente montou a pós-graduação no São Cristóvão. Aí a gente trouxe eu fazer urodinâmica no meu consultório. A gente acabou montando urodinâmica lá no hospital. Eu fazia as urodinâmicas do hospital lá no consultório. O volume era grande. Aí a gente montou, trouxe o aparelho, começou a fazer lá. Fisioterapia a gente já tinha, cirurgias a gente operava já toda semana. Aí começou a pós-graduação de uroginecologia em 2018. A Simone precisava ir embora, ela queria voltar para o Paraná, que é onde ela se formou. Aqui no São Cristóvão era longe para ela, enfim, toda semana. A logística estava difícil, ela acabou voltando para o Paraná, mas foi assim, uma incentivadora desde o início. Eu sabendo que a doutora Karine, que trabalhava lá, dava plantão na maternidade, tinha feito uroginecologia com o doutor Emerson no ABC. Aí falei: vou convidar a Karine, antes da Simone
finalizar lá com a gente. Ela me falou que precisava sair, aí eu convidei a Karine, ela aceitou, e aí a pós foi crescendo mais ainda cada ano, e hoje a gente tem médicos brilhantes que foram formados lá conosco. A Isa, fiquei muito orgulhosa quando ela foi operar lá no Cruz Azul e me ligava para discutir os casos, enfim, é muito enriquecedor. O Eduardo virou referência em Tapetininga, isso me dá muito orgulho. No começo eu fiquei bem tensa quando o Eduardo foi, eu falei, gente, mas ele vai sentar aqui do meu lado, igual a Karine pensou, né? Do lado ambulatório toda semana, e operar, já tem experiência. Ele foi criado lá no São Cristóvão, fez cirurgia, residência de cirurgia lá. E no fim foi muito engrandecedor para a gente, e vendo ele brilhar, e é muito legal, dá muito orgulho e nos incentiva cada dia mais a continuar nesse caminho e ensinando a uroginecologia, que é uma especialidade que muda a vida das pacientes, né? Muda, você melhora a qualidade de vida, você melhora estigmas, enfim, é muito enriquecedor para a gente poder ajudar, ensinar e colaborar para tudo isso. A Isa também fez nutrologia, eu estudo nutrologia desde 2018 e isso também engrandeceu muito meu consultório, porque a gente precisa olhar a mulher como um todo, né? Em todas as fases da vida, com todas as patologias que fazem com que ela adquira algumas patologias, como, por exemplo, influencia na incontinência urinária de esforço, sobrepeso, obesidade, enfim, em vários aspectos. Quando a doutora Aline me convidou, né, para fazer parte da pós-graduação lá do São Cristóvão, foi uma mudança muito grande na minha carreira profissional, assim. A uroginecologia mudou muita coisa, desde quando eu comecei, né, a aprender a uroginecologia, eu observei uma mudança gigantesca no meu caminho profissional. E realmente entrar para pós e tudo que desenvolveu depois foi muito, muito grandioso. Foi para mim muito mudou o meu caminho de profissional, assim, abriram as portas, mudaram muitas coisas da forma que eu pensava, do que ia ser minha carreira dentro da ginecologia, né? Porque quando a gente faz a ginecologia e obstetrícia, a gente no começo não sabe para onde que a gente vai, né? Se a gente vai mais para obstetrícia, se a gente, que caminho que a gente vai seguir. E aí, a uroginecologia me levou para um caminho muito legal. A doutora Aline também tem uma outra coisa que ela não falou, mas que ela tem na formação dela, que é a parte da medicina do esporte, e o quanto essa parte do esporte e a uroginecologia estão ligadas, né, doutora? Sim. Que é uma das coisas que a gente colocou na nossa pós. Então, para vocês verem, né, o grupo que a gente montou, né, que a gente uniu para fazer a pós-graduação da Inspirali, é um grupo grande, com muito conhecimento, que vai trazer base para formar bons profissionais para poder cuidar dessas patologias que envolvem o assoalho pélvico e a uroginecologia em geral. E aproveitando esse gancho e falar um pouquinho para vocês sobre isso, o que vocês observam, assim, no dia a dia profissional, como médicos? Vocês acham que os médicos de hoje, eles têm essa visão da uroginecologia? A gente tem essa formação na graduação e na residência? Ou ainda a uroginecologia é para aquele especialista, é para aquele que tem que se aprofundar? Ou ela pode ser uma área que outros profissionais podem atuar? Bom, eu entendo da seguinte forma: uroginecologia hoje, lamentavelmente, ainda não é uma área de atuação, né? Nós militamos também nas sociedades de uroginecologia, nós temos uma sociedade no Brasil chamada Uroginap, né? Da qual eu estou diretor científico, e uma das nossas missões é tentar alcançar, levar a uroginecologia para realmente ser reconhecida como uma área de atuação. O que ocorre é o seguinte: na formação dos residentes de ginecologia e obstetrícia existe uma coisa que a gente chama de matriz de competência, né? Então, é esperado que os residentes de gineco-obstetrícia saiam da residência médica com um conhecimento mínimo de uroginecologia. Então, por exemplo, nós desejamos que um residente termine a residência sabendo fazer uma perineoplastia, sabendo fazer uma esterectomia vaginal
por prolapso uterino. Mas, lamentavelmente, a maioria dos programas não conseguem ter essa eficiência no sentido de formar um residente com esse conhecimento mínimo. Então, eu acho que surge aí a necessidade de uma formação complementar, né? Então, por isso que existem vários programas de especialização, tem o de vocês no São Cristóvão, tem o nosso na FMABC, existem outros que tentam cumprir esse papel. Então, esse curso, né, que você está coordenando, Karine, eu acho que ele vai ao encontro desse propósito, que é fornecer conhecimentos mínimos para o médico que queira, eventualmente, se aprofundar em uroginecologia, para que essa lacuna de conhecimento seja preenchida. Então, acho que a nossa missão nesse curso também é essa, né? Mas tentando responder a sua pergunta, eu acho que uroginecologia, sim, é uma área na qual o médico ele tem que ter essa preocupação, o gineco-obstetra principalmente, ele tem que ter essa preocupação em se aprofundar. Porque as doenças do assoalho pélvico, acho que todos vocês sabem disso com certeza, são doenças que cada vez mais farão parte do cotidiano da mulher, né? A mulher cada vez mais vive mais tempo e, portanto, essas doenças elas acabam fazendo parte do dia a dia da maior parte das mulheres. Existem estatísticas aí mostrando que a chance de uma paciente, por exemplo, ao longo de sua vida, se submeter a uma cirurgia para prolapso genital é da ordem de quase 20%. Então, assim, uma prevalência muito alta de cirurgia, né? Sim. E entendendo que a gente tem uma expectativa de vida, né, aumentando para as mulheres e, consequentemente, aparecendo mais essas patologias, né, essas disfunções de assoalho pélvico, a gente observa a necessidade de termos bons profissionais, né, com capacidade de tratar essas pacientes, essas mulheres, né, de forma adequada, né, desde tratamentos conservadores, né, até, eventualmente, os procedimentos cirúrgicos. Mas eu digo ainda mais, hoje eu tenho contato com médicos de várias regiões e que é um pouco diferente a realidade, às vezes, de São Paulo, Rio de Janeiro, quando a gente vai para as regiões mais afastadas e que você tem um médico que tem que atuar em todas as necessidades daquela paciente. E aquele profissional pode não ter uma formação cirúrgica completa, mas se ele souber fazer os tratamentos conservadores de forma adequada, fazer a primeira abordagem, ele já vai com certeza melhorar muito a qualidade de vida daquela paciente, né? E eu acho que além da gente formar bons profissionais para saberem operar, fazer as coisas mais complexas, mas aquele cuidado básico que o Dr. Emerson falou também é importante e que nem sempre essa formação ela é alcançada por todos os profissionais. Queria falar uma coisa que eu acho interessante. Você disse que muita coisa mudou no conhecimento de uroginecologia ao longo de sua carreira, né? Então, desde o momento que você terminou conosco lá a pós-graduação até hoje, muita coisa mudou. E, de fato, medicina muda o tempo todo, né? Mas só para exemplificar, e eu acho isso muito interessante, houve uma época que, para a uroginecologia, fazer uma esterectomia vaginal para o tratamento do prolapso uterino era suficiente. Então, houve um momento que a gente acreditava que a esterectomia vaginal era o suficiente para tratar prolapso uterino. Hoje a gente sabe que não é. A depender do grau do prolapso, né, a depender do estadiamento do prolapso, você vai ter que fazer a esterectomia vaginal. Aliás, você pode até não fazer a esterectomia vaginal, hoje se fala muito em preservação uterina, mas é necessário um procedimento que nós chamamos de fixação apical. Então, apenas para demonstrar o tanto que o conhecimento mudou ao longo do tempo, né? Isso, trabalhos recentes agora mostraram isso, existem guidelines recentes sobre isso, só para exemplificar o tanto que o que era verdadeiro, o que é verdade hoje é diferente do que era no passado, né? Então, mostrando a evolução, por exemplo, da uroginecologia. O que obriga nós, profissionais, sempre estar atualizado, né? Tanto aqueles que já fazem a uroginecologia há muito tempo, e tanto aqueles que estão começando, né? Então, essa atualização, ela tem que ser sempre constante, porque muda e a gente aprende, né? As patologias também acabam sempre a gente descobrindo uma coisinha ou outra nova. Em relação às mudanças, né? Eu me lembro quando eu fiz lá, fiquei na urologia do HC, assim, falar em fisioterapia pélvica para os urologistas é um absurdo. Como assim fisioterapia pélvica?
isso não vai dar em nada, tem que operar e pronto, acabou. E ao longo dos anos, e eu já acreditava bastante na questão muscular, porque eu não só ficava restrita lá, né? A gente fazia sempre vários congressos e cursos, né? E aprendia coisas novas. E você vê que hoje a fisioterapia é um dos padrões ouro, primeira escolha para o tratamento da incontinência urinária de esforço, né? Antes de você operar, você precisa encaminhar o paciente para fisioterapia, principalmente nos casos mais leves, né? E o quão difícil é você explicar para uma paciente que já vem com pré-operatório pronto, que ela não é o momento adequado para ela operar, né? E o que eu costumo falar para os pacientes, né? Que a gente precisa fazer poupança de músculo, de tudo, né? Inclusive do assoalho pélvico, para a gente envelhecer bem, né? Com mobilidade, continente, etc. E eu costumo dar um exemplo que elas entendem, que eu falo mais ou menos assim, né? De cada 10 atletas de alta performance que vão para as Olimpíadas, 3 perdem urina, imagina a gente que está aqui. Sedentário. Então, a gente precisa treinar músculo, não é só braço, nem perna, nem abdômen, são músculos do assoalho pélvico, fazem parte. Inclusive, tem alguns trabalhos com crianças de algumas populações asiáticas que treinam, fazem exercícios do assoalho pélvico desde a infância e elas têm muito menos prolapso e incontinência urinária do que o resto do mundo. Então, para vocês verem como vai mudando, né? A fisioterapia, para alguns, era um absurdo naquela época e eu sempre acreditei na fisioterapia, por isso que a gente começou junto lá com a fisioterapia, agregando ao nosso trabalho, né? E hoje está um ponto alto, né? É. A uroginoecologia. Falando isso de convencer os urologistas, igual o Dr. Emerson falou, na residência também era para ter tem na grade curricular para a pessoa aprender a fazer sling, aprender a saber urodinâmica, isso. Mas tem muito urologista que sai, eu tenho hoje bastante contato com residente, que às vezes pega e não consegue ver uma urodinâmica, não consegue saber. E assim, falando da importância da pós, além dessa parte cirúrgica que a gente tem para os especialistas, para o pessoal do interior, né? A Isa que trabalha lá no interior também, assim, o médico generalista que cai para ele uma hematúria recorrente, daí fica desesperado, uma infecção de urina de repetição, uma carúncula uretral, que às vezes é um tratamento fácil ali com estrogênio, e o médico não sabe, daí fica aquela paciente. Então, assim, essa é a importância dessa pós, que eu acho que vai ser bem... Eu acho que quando você, como o doutor Emerson falou, às vezes fica muito ligado à cirurgia de correção de prolapso, cirurgia de, vou pedir estudo urodinâmico, e o que eu vejo, como hoje eu sou preceptora no hospital lá no interior de São Paulo, Taubaté, né, dos residentes, e quando eu vejo que eles vão fazer colposcopia, falta um pouquinho avaliar o trofismo, falta avaliar se tem algum prolapso, ensinar para a paciente ali a percepção do que é o assoalho pélvico, que aquilo dali está tudo envolvido por músculo, ensinar para ela o que é a pressão abdominal, porque muitas pacientes não têm, é o que ele falou, no interior, né? Então, não tem esse acesso. E o que eu percebo também, tratando as pacientes, que eu trabalho no SUS também, eu vejo que a partir do momento que eu ensino para elas que apesar de perder xixi para ela, ela acha, estou com perda de xixi, não existe só um tipo de perda de xixi, existem vários tipos e eu preciso identificar qual é o tipo para ajudar ela a parar de perder xixi. Então isso, o pouco que o médico começa a entender isso e explica para a paciente, passa essa consciência para ela já volta agradecida, porque ela parou de tomar um antibiótico com frequência porque ela tinha uma atrofia, né? Ela melhorou o suco de limão, de abacaxi, e a bexiga dela parou de ir no banheiro com frequência. Às vezes você olha ali um diabetes associado à perda de peso. Então, eu acho que isso falta muito na formação do residente. Isso eu não tive na minha formação, a gente acaba ficando como residente, querer prática, pegar a mão, operar. Mas no dia a dia isso faz muita diferença na vida das mulheres. Explicar essa parte do tratamento conservador. Uma coisa que a Isa falou,
que a uroginecologia traz é essa gratidão do paciente, né? Quando a uroginecologia é uma área da ginecologia muito resolutiva, né? Por mais que a gente tenha alguns desafios, né? Algumas patologias que são um pouquinho mais difíceis, mas a grande maioria, quando ela é abordada de forma correta, né? Então, feito um diagnóstico correto, diagnosticou a incontinência urinária correta, você conseguiu identificar os fatores de risco para aquela infecção urinária e você consegue abordar aquela paciente de forma adequada, a paciente, na grande maioria, fica muito grata, porque a melhora é muito evidente, né? A resposta é muito evidente. E aí eu vou puxar uma outra pergunta. Vocês têm observado, no dia a dia da atuação de vocês, profissional, a paciente buscando um profissional com esse diferencial? Porque o que eu tenho visto, algumas pacientes falando assim, ai, eu procurei você porque você é uroginecologia, então você consegue associar os dois tratos. Vocês acham que essa informação, de alguma forma, está chegando nas pacientes? Eu penso que sim. Eu acho que cada vez mais as pacientes, primeiro, estão mais bem informadas, né? Então, cada vez mais elas buscam esse médico com esse diferencial, que tem uma formação em uroginecologia, então isso é fato. E cada vez mais também os próprios colegas ginecobstetras encaminham mulheres para profissionais que sejam profissionais tecnicamente preparados para lidar com as doenças do assoalho pélvico. Então, acho que isso é um movimento duplo, né? As pacientes procuram médicos uroginecologistas que têm essa formação, mas também alguns colegas indicam pacientes que demandam um uroginecologista. Daí eu achar que faz todo sentido profissionais buscarem esse aperfeiçoamento em uroginecologia. No meu caso, cara, mais ainda, porque várias vezes eu estou no consultório, sai uma paciente, uma mulher, e entra um paciente, um homem, e fala, nossa, doutor, mas o senhor atende mulher também? Porque pensa que o urologista é só com homem. E daí eu falo, sim. E daí muitas mulheres vão procurar, e daí por eu ser uroginecologista, acabam vindo. Então é um diferencial importante, principalmente na urologia, que às vezes elas ficam nessa de não saber quem procurar. É verdade. E falando também das nossas pacientes, quais as patologias que vocês, sei lá, atenderam nas últimas 2, 3 semanas relacionadas à uroginecologia? As mais frequentes ali no consultório do dia a dia. Infecção de repetição, muito frequente, né? Assim, os profissionais não estão muito preparados, eles querem tratar o exame e o depois não trata para prevenir outras infecções, né? Incontinência urinária, na nossa prática, é o dia a dia, né? Os prolapsos também. Uma patologia que eu trato muito e recebo muita paciente encaminhada no consultório e também lá no hospital é síndrome da bexiga dolorosa, cada vez mais, porque as pessoas pedem exame, mas esquecem de olhar para o paciente, de examinar, de tocar, de perguntar. Então, isso faz muita diferença no dia a dia. Então, o que eu gostaria de falar para vocês é que, assim, se especialize, examine as pacientes e ouçam o que elas digam, o que elas dizem, porque às vezes só pede exame. E isso não vai resolver o problema da paciente, você não vai tratar o exame, você tem que tratar a paciente. E o que eu mais tenho dificuldade hoje em dia dos colegas é que às vezes a paciente tem um calhamaço de exame e o problema dela está lá, ninguém olhou para ele, só olhou o exame. Isso eu acho uma coisa que precisa melhorar. Eu acho que a uroginecologia é uma área que a gente tem que ter, óbvio, todas as áreas da medicina são assim, mas a escuta é muito importante, porque, e a percepção, porque tem muitas mulheres que têm alguma disfunção, mas que elas não sabem como passar isso para você, ou muitas vezes se sentem acanhadas, e é numa conversa, numa boa anamnese, num exame físico, que você vai conseguir muitas vezes chegar no real problema, né? Quantas vezes eu atendi paciente que chegou lá e falava assim, a minha mãe tinha um problema, eu fui dar um banho nela pela primeira vez e descobri que ela tinha um prolapso total. Mas eu tenho esse prolapso há 30 anos, nunca fui atrás, porque eu tinha vergonha, porque era normal, porque quantas vezes a gente já não ouviu alguém falar, não, mas perder xixi
é normal para essa idade. Então, assim, nós profissionais que atuamos nessa área, a gente tem aquela ação ativa de perguntar para os pacientes sobre essas patologias, mas a gente só consegue perguntar aquilo que a gente sabe. Tem Aquilo conhecimento. que a gente conhece. Senão você não consegue abordar esses casos, né? Eu acho muito oportuno isso que você acabou de dizer. Realmente, tem pacientes que acham que perder urina é algo normal, né? E pior do que isso, tem médicos que falam para os pacientes que perder urina, a depender da idade, é normal. Então, acho que a gente precisa lutar contra isso, né? O médico bem informado, ele precisa ter esse conhecimento e precisa alertar os pacientes que, de fato, perder urina é algo absolutamente anormal, né? Então, isso é um ponto crítico para mim. Você falou sobre doenças, né? Queria lembrar também da síndrome da bexiga hiperativa, aliás, que é um tema que eu vou ministrar no curso, né? A bexiga hiperativa é o tipo mais comum de incontinência urinária na mulher idosa, né? Apesar da incontinência de esforço ser o tipo mais comum na população geral, a bexiga hiperativa, ela assume uma importância muito grande na mulher com mais idade. E é uma doença, portanto, muito prevalente e que tem um custo muito grande em termos de tratamento, de diagnóstico e que, frequentemente, o ginecologista geral não está habituado no tratamento. Então, a gente recebe muitas pacientes com bexiga hiperativa que, por vezes, têm um tratamento, digamos, mais simples no primeiro momento, mas que nós acabamos tratando essas mulheres porque o ginecologista geral ele não está habituado, mesmo nas medidas mais simples dentro da bexiga hiperativa. Então, acho que, por exemplo, quem for fazer esse curso vai ter essa habilidade de, pelo menos, dar o tratamento inicial para a bexiga hiperativa, que já seria um grande passo, né? A bexiga hiperativa, eu acho que é um exemplo excelente disso que nós estamos falando. Uma patologia que, na primeira abordagem, a gente consegue fazer um tratamento conservador, né? E caso a gente vai ter ali aquela porcentagem que vai ser um pouco mais complicada, que vai ser desafiador para qualquer colega, mas que falta realmente essa abordagem, e a gente vai conseguir abordar bastante isso na nossa pós, com certeza. Alguma outra posição de patologias que a gente pode dividir? Vamos falar. Assim, a mais comum que tem no meu consultório, hematúria, investigação de hematúria, que é bem comum, 6% das mulheres vão ter, de 6 a 10%, e tem um risco pequeno de malignidade, mas tem, então a gente tem que investigar e tem que saber investigar. E como é muito comum, é um negócio que sempre está tendo. Vamos falar disso na pós também. E também vou falar de duas coisas que não são tão comuns, não são raras, mas não são tão comuns, e que são, uma delas que é uma das mais trágicas na ginecologia, que é a fístula vésico-vaginal. Essa daí vamos conversar. Essa chega bastante para mim encaminhada, né, pelos colegas. Fístula hoje, como falei, não é tão comum, mas não é tão rara. 1% dos pacientes que fazem esterectomia podem... É uma média de 1% das esterectomias. Se você pensar em São Paulo, na cidade, quantas esterectomias faz, é muita fístula que tem. Então, e no interior, parto prolongado também. Então, é bem trágico e é difícil. Isso é o exame físico e falando em exame físico também, igual o Dr. Emerson falou, vem muito paciente encaminhado que o médico encaminha como um prolapso, eu vou examinar um divertículo uretral. Então, essa diferenciação vai ser muito importante e a gente vai falar na pós sobre o exame físico, né, as patologias, mas é muito comum, vou lá um divertículo de uretra, não é nada de prolapso e também vamos falar de divertículo de uretra, que é um negócio meio difícil de manusear, aí a gente vai conversar sobre isso, mas essas são as que eu mais tenho interesse, as duas que vêm bastante encaminhado e a hematúria pela alta incidência. A gente teve um caso de divertículo de uretra recentemente, foi esse ano. A paciente ela foi insistentemente tratada como bartolinite, porque ele infectou, né? Então ela recebeu vários tratamentos de bartolinite, para bartolinite. Houve também médicos que chegaram a falar que ela tinha, na verdade, prolapso, realmente de parede anterior, né? E aí ela internou pelo pronto-socorro, num dos hospitais lá da faculdade,
E aí a gente fez uma avaliação mais cuidadosa, porque achamos estranho, né, o caso, enfim. Aí realmente uretrocistoscopia a gente percebeu que tratava-se de um divertículo, né? E aí depois a gente fez a cirurgia. Eu até documentei tudo, tem tudo gravado, né? Eu quero até publicar o caso, mais como uma forma didática, Sim, né, com de certeza. explicar. Porque assim, eu vi poucos casos de divertículo de uretra, eu não sei a sua experiência, mas eu achei bem interessante, assim, documentar tudo direitinho. Não, é bacana. Nós tivemos um caso, né, doutora Karine, que fazia um diagnóstico de DST na paciente, né? E daí, imagina a frustração, a angústia que ela tinha, né? E não resolvia, tratava, voltava. E daí operamos, ficou ótimo, né? Ficou bacana. Mas essa é a importância aí da uroginecologia. Sim, em relação à fístula, né? Eu já atendi em vários casos, pacientes encaminhadas para tratamento de incontinência urinária. Comum. E você vai examinar, a paciente tem uma fístula. A paciente, às vezes, já foi operada de prolapso depois dela estar com a fístula. E, assim, a fístula, às vezes é difícil, mas às vezes está na sua cara. Você só precisa passar um espéculo aí, o jato urinário lá na sua frente. E, assim, o que eu falo, os pacientes, às vezes, pedem exame, estudo urodinâmico, o paciente apresenta uma incontinência urinária no estudo urodinâmico. Eu já peguei paciente que estava com pré-operatório. A hora que eu fui examinar, ela tinha uma fístula grande, de 1 centímetro. Acontece. E, assim, paciente operada, esterectomizada há 6 anos. Então, precisa examinar o paciente para poder fazer o diagnóstico correto. Então, eu acho que essa pós é muito importante, principalmente quem não milita na área, para você saber fazer diagnóstico. Você precisa, pelo menos, saber fazer para você encaminhar para onde trate, se você não for capaz de tratar, né? Porque você não pode deixar uma fístula, 6 anos, sendo operada de prolapso, operada de incontinência, sendo que ela tem um problema que não foi resolvido ainda, né? Eu acho que essa pós ela é muito importante porque ela vai dar uma direção de anamnese e como conduzir essa paciente, né? Porque eu vejo que muitos profissionais acham que urogineco é igual ao estudo urodinâmico, né? E não é. É a pergunta, quais são as perguntas que eu vou fazer para a paciente, como que eu vou conduzir a anamnese, avaliar o exame físico, saber o que ela come, saber como ela limpa na hora que ela vai urinar. Então, acho que isso é o diferencial quando você faz uma pós-graduação em uroginecologia, porque você começa a entender que o urogineco não se resume a estudo urodinâmico e cirurgia, você consegue conduzir melhor a paciente. Então, acho que... O estudo urodinâmico é um outro exemplo de coisas que mudaram ao longo do tempo, né? Que antes, né, no começo, pedíamos para várias situações. Hoje, cada vez menos e cada vez menos importante para a tomada de decisão, né? Obviamente que é um exame complexo, que traz um monte de informação. Eu sou suspeita para falar, adoro fazer o exame, acho ele bem interessante, mas cada vez menos a gente observa a real necessidade deste exame tão invasivo para os pacientes. Esse papo foi muito enriquecedor. Eu quero agradecer a todos por estarem aqui comigo hoje. Quero agradecer especialmente por terem aceito fazer parte dessa pós-graduação, desse desafio que a Inspirali propôs para a gente e fazer esse curso, que vai ser um curso grandioso e muito rico, com profissionais de excelência que eu tenho o prazer de chamar de colegas e amigos. Então, eu quero agradecer por estarem aqui comigo mais uma vez. E nós vamos ter mais oportunidades de estar conversando novamente, mas vamos encerrar por hoje. Agradeço vocês por terem assistido o nosso podcast até o final. Vou deixar cada um dos meus colegas se despedir e nos vemos nas aulas. Obrigado, Karine. Prazer te encontrar, prazer trabalhar com todos vocês. E nos vemos, então, nas aulas. Até mais. Obrigada, Karine, pelo convite. Prazer estar aqui. Até mais. Obrigado, Karine. Como eu falei, quando você convidou, são as pessoas que mais têm didática e paixão pelo ensino médico e pela uroginecologia, então, assim, não tinha como não aceitar.
E eu acredito que essa pós vai ser muito bacana, vai ter muito conteúdo interessante, o pessoal vai aprender mesmo. Karine, queria fazer um agradecimento muito especial por você, viu? De estar podendo participar aqui com esse time sensacional. E você nos dá essa oportunidade de podermos ensinar aquela especialidade que a gente milita, que a gente é apaixonado, né? Que brilha os olhos. Então, acho que vocês vão gostar bastante e aprender bastante com o pouquinho que a gente pode passar. Obrigada, pessoal. Até a próxima.